Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso daqui é um caderninho de família que data de pelo menos 1960. Ele passou por 3 gerações de pessoas da mesma família. E é usando o conhecimento e os segredos que estão aqui dentro que eu vou mostrar para vocês hoje como fazer uma conserva simplesmente incrível. Nós vamos fazer linguiça na lata. Ou melhor, linguiça no vidro, uma iguaria que pode ficar na sua despensa por muitos anos. Bora lá! Eu sei que você entrou nesse vídeo imaginando ver um vídeo extremamente bucólico de tradições da roça, de fogão a lenha com aquele fogo maravilhoso. Pois bem, você não vai ver absolutamente nada disso aqui. Dona Raposa, o conteúdo de hoje é absolutamente sem molho. Sem molho, curto e grosso. Sem molho, curto e grosso. O que a gente vai ensinar para você é uma técnica de conservação, que sim, é usada por caipiras do Brasil todo desde sempre. Mas o que a gente quer trazer para você é como usar essa técnica aí na sua casa. Nessa sua casa que não tem um fogão a lenha, que não tem que matar o porco e que você pode fazer essa conserva agora, se você quiser. Beleza, Raposa? Beleza. Vamos nessa. Vamos. É facinho e você vai curtir bastante. Fica aí, bora lá. Essa carne na lata vai ser diferente, eu vou dividir esse conteúdo em 2 partes, ok? Nessa primeira parte você vai aprender a fazer linguiça na lata, que não é bem uma lata, tem embalagens que são muito mais eficientes do que a lata, ok? Por quê? Porque com o tempo, com 1 ano mais ou menos, a lata começa a enferrujar, mesmo ela estando cheia de banha dentro. Então, o vidro ele é muito mais eficiente para você poder armazenar por mais tempo, correto? Embora eu saiba que não vai durar tanto tempo, porque esse treco é delicioso e você vai querer roubar a preparação lá dentro. Mas o vidro é extremamente importante nesse processo, tá? Tá vendo esse vidro aqui, ó? Esse vidro aqui é um vidro todo chiquetoso, com tampa hermética, ele vai impedir a passagem de ar. Para muita gente ele é absolutamente perfeito, só que ele é uma grande porcaria. Sabe por quê? Porque ele não aguenta temperatura, você não pode esquentar esse vidro. O ideal para essa receita é que você use vidros usados, tá? Isso mesmo, vidro usado, tipo esse vidrão de palmito aqui. Dá um outro aí, Raposa, que tem rótulo ainda. Aqui, ó, mais um vidro de palmito, vidros de conserva. E todos esses vidros usados que você está vendo aqui passaram por um tratamento térmico lá na indústria, ou seja, o produto entrou quente aqui dentro. Isso significa que ele vai aguentar a temperatura e ele vai receber uma carga quente aqui dentro dele. Então agora nós vamos trabalhar esse vidro usado aqui, ok? Bora lá! Depois de muito bem lavado e enxaguado, você coloca os vidros para ferver numa panela grande, ok? Deixa ele ferver um pouquinho, uns 2, 3 minutos, tira ele e coloca em cima de uma tábua para secar. Eu disse para você que ia ser simples, não disse? E realmente é bastante simples, mas você precisa entender o que é que você está comendo. Para começar, a gente vai usar linguiça artesanal porque é garantido que isso aqui dura mais de 1 ano, ok? Agora, se você for no mercado e comprar dessas linguiças comerciais, eu tenho uma péssima notícia para você. Você precisa ler a embalagem dessas linguiças. Mesmo você achando que o ingrediente é carne de porco, toucinho e sal, você vai ver uma verdadeira bula de remédio. E essa bula de remédio estraga
todo o processo. Não dá para garantir que aquela carne de cavalo que eles estão vendendo lá vai durar o tempo suficiente. E antes que você comece já a fazer suas perguntas, se dá para fazer com carne de boi, de carneiro, de coelho, não dá. A carne de boi vai ficar dura demais. A de frango vai ficar mole demais. O porco é o ideal para você fazer qualquer processo de carne na lata. Beleza? Então vamos lá. Essa linguiça aqui, ela é artesanal, tá? Feita no interior de São Paulo. Você vai comprar e vai achar um lugar aí perto da sua casa que faça linguiça também. Ela é produzida por um artesão lá na cozinha dele, seja no sítio, seja no açougue dele, ok? É talvez a linguiça mais barata que tem. E sim, é verdade, ela vai durar menos que a linguiça comercial, que as linguiças de marcas famosas que você compra aí no mercado. Por quê? Porque ela não tem conservante, ela é pura. O processo para fazer isso aqui é algo que você precisa pelo menos conhecer. Pelo menos na teoria, ok? Conhecimento não pesa na mochila e você já vai sacar a diferença. Toda vez que o artesão vai fazer linguiça, ele vai pegar a carne, ele vai moer e ele vai temperar. E essa é a grande sacada disso tudo. Não é o fato dele não usar temperos venenosos nisso aqui. É o fato dele usar tempero comum, tipo sal comum que você usa na sua casa. Eu vou invocar a boa e velha lógica. Toda vez que você tempera uma carne, ela começa a soltar água, não é? Pois é, esse é um dos grandes segredos da carne na lata. Ela tem que ser previamente temperada, ela solta toda a água que ela precisa soltar e então você vai ter um produto sequinho. Isso, na hora que você for fritar a carne na lata ou que você for fazer as linguiças em conserva, elas devem estar secas. Isso, olha aqui, ó. Isso daqui já foi curado lá na mão do artesão. A gente não vai precisar fazer absolutamente mais nada aqui. O que tinha de soltar de água, ela já soltou. Então, bora começar o nosso processo aqui, ok? Eu vou cortar os gomos da linguiça aqui, ó. Tá? Tirar o barbante dela. Tem duas formas de você fazer isso. Você fazer com o gomo inteiro, que tem muita gente que gosta, tá? Só que isso vai ocupar um espaço gigante dentro do vidro. Então, o que a gente vai fazer vai ser picar essa linguiça aqui em pedaços, tá? Eu não vou fazer aquele modelo que é todo moidinho, tipo carne moída. Dá certo também, mas eu não gosto de comer aquilo. Eu gosto de comer sentindo os pedaços, tipo a clássica carne na lata mesmo, tá? Vai tirar todo o barbante dela aqui, ó. Outra coisa que eu gosto de fazer é vidros menores. Toda vez que a gente acaba ensinando alguma coisa aqui, a galera se empolga e faz vidros gigantes de conserva, tá? Não faça. Fica difícil e fica estranho de comer, porque você tem que ficar abrindo o vidro, tirando linguiça, esperando o vidro voltar à temperatura normal. Então esquece isso. Faça vidros pequenos que você abra e coma de uma vez. Inclusive, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso era vendido comercialmente, tá? Era uma linguiça frita colocada numa lata e você comprava uma lata de linguiça frita, tá? Então, nós vamos fazer exatamente isso, só que no vidro, ok? Nós vamos dividir as linguiças aqui, tá? Tem que ser com cuidado, porque como ela é fresca, ela desmonta. Você não pode congelar antes de fazer isso para ela não juntar água, ok? Eu acho que cortada assim em 3, você vai ter alguns fatores que você vai curtir. Primeiro, ela vai fritar muito melhor, vai soltar mais água e vai se conservar melhor. E o outro fator determinante é, quanto mais linguiça, melhor. E quanto menor for o pedacinho, mais cabe dentro da embalagem. Então, bora lá picar a linguiça. Panelona grande e um fogo muito baixo, tá? Você vai pegar o menor fogo aí do seu fogão. É bem baixinho mesmo, assim, ó. Tá vendo? Pequenininho. Eu vou colocar aqui meio quilo de banha comprada no mercado.
É bem devagar o processo. Bem Nutelinha também, né? Tem que ser bem Nutella, porque senão o cara lá da casa dele vai falar, eu não vou fazer porque eu não tenho fogão a lenha, eu não vou fazer porque eu não sei fazer banha de porco. Não, aqui a gente tem tudo, a gente está usando isso daqui para você ver que dá para fazer aí na sua casa, entendeu? Que é uma preparação muito viável, tá? Então vamos lá. Tem que colocar com cuidado, porque senão a linguiça espatifa e a gente não quer comer linguiça moída. A gente quer pedação mesmo. Não pode fazer com aquelas linguiças com vegetais dentro, principalmente aquelas linguiças de berinjela, não dá para fazer. Nem a de queijo, né? Nem a de queijo, nada. Tem que ser a de porco puro, tá? Agora, só esperar fritar com a tampa aberta. A umidade tem que sair, ok? Olha só, esse lance do fogo baixo não é frescura, ok? Toda vez que você esquenta o fogo demais, você vai deixando a carne mais amarga. Sem contar que você corre um grande risco de queimar a banha, como qualquer outro óleo, se ela passar do ponto que é o ponto normal dela, ela literalmente se queima e você perde as preparações. Você vai até achar que ela vai funcionar bem, mas em 1 mês ou 2 meses ela está cheia de ranço. Então, coisas como o ponto da carne e a temperatura que ela é feita são extremamente importantes. Lembre-se, quanto mais tempo ela ficar ali no fogo, mais ela desidrata, que é exatamente isso que a gente quer fazer aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Essa é a carne cheia de água fritando, tá vendo? Olha o barulhinho que ela faz, parece um barulho de água mesmo. Pois é, depois, quando ela estiver chegando no ponto, esse barulho vai ficar mais ardido e você vai ver bem menos bolhas dentro da panela. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Nós temos uma playlist aqui no canal focada em armazenamento de comida. Se chama Protocolo 550. Lá você vai encontrar desde receitas como essa que você vai ver hoje, até conservação de alimentos para longo prazo, grãos, feijão, enfim, praticamente tudo já tem lá. Essa playlist é totalmente gratuita. Você clica aqui em cima, ó, que você vai direto para ela e vão ter horas de vídeo lá para você aprender a conservar qualquer alimento. E basicamente todo esse trabalho que nós fazemos em vídeo para você aqui, você consegue ele apostilado num e-book, ok? Você clica aqui embaixo, ele é baratinho, você compra com algumas moedas e consegue, claro, adiantar bastante as suas preparações, inclusive com muita coisa que ainda não está aqui no canal. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo, dá uma olhadinha nos nossos e-books e nas nossas publicações que você não vai se arrepender. Bacia na mão, é hora de tirar as nossas linguiças sem escorrer, ok? Você não precisa colocar ela para escorrer não, tá? Você só tira ela, ó. Filma aqui, raposinha. Mostra o ponto das linguiças, tá? Ela tá bem frita, mas nenhuma parte torrada, ok? Vamos lá. Tá cheirosa. Tá. É triste fazer isso aqui, viu? Bom, vamos começar nosso processo aqui. Primeiro eu vou pesar o vidro, ok? 300 gramas. 0. Agora eu vou colocar a linguiça aqui. Tô fazendo isso para saber o quanto de linguiça a gente vai conseguir guardar nesse vidro, ok? Vamos lá. Olha só, aqui tem 200 gramas cravado de linguiça, ok? Então vamos lá, não tem uma quantidade certa de banha para você colocar aqui, ok? O que a gente fez aqui foi passar na peneira fina, na peneira comum, a banha que a gente tirou da linguiça, ela tá morna para quente, também não pode ser fria, ok? Vamos lá. Tem que cobrir todas as linguiças. Cobriu, tá bom. Agora a gente para aqui. Aqui vem o grande segredo, ó. Ela ainda tá bem quente, tá vendo que ela ainda tá querendo começar a fritar a linguiça de novo? A gente tem que deixar ela ficar um pouco mais fria pra gente poder pegar e dar uma mexida no vidro, assim, ó. Tá vendo, ó? Tem que tirar todas as bolhas. Às vezes
fica uma outra bolha lá dentro. Então vem com uma faquinha fininha e faz isso aqui, ó. Acomoda ela lá, tá vendo? Ponto. Tem que ficar totalmente fechada de banho. Agora é só esperar, porque isso aqui vai esfriar. E quando esfriar, ela vai formar aquela gelatina de gordura aqui, e é isso que vai conservar a nossa linguiça. Dá uma olhada aí. Tá vendo isso aqui, ó? Isso daqui é oxigênio que vai ficando preso lá dentro, ó. Então você vai ter que vir, dar uma mexida lá, para todas essas bolhas saírem, tá? Depois que a gordura esfria, ela endurece, ó. E aí ela ganha essa consistência aqui, ela fica mais esbranquiçada. E a nossa linguiça tá lá, imersa nela. Desse jeito aqui, você pode guardar ela no armário, na despensa. A nossa vai pro root cellar agora. Isso daqui é uma receita caipira de uma época que não havia geladeira, ok? O ideal mesmo é que você coloque na prateleira e deixe lá e vá consumindo. A gente fala 1 ano e meio, mas quem tem vó, vô, ou até muita gente aqui do canal que sabe como isso aqui funciona, sabe também que ele dura indefinidamente. Acontece que, a partir de 1 ano e meio, ele começa a pegar um gosto mais amargo, tá? E depois disso, ele começa a pegar ranço. Significa que não dá para comer? Dá para comer, mas é melhor e muito mais gostoso se você consumir até 1 ano e meio. Talvez alguém entre nesse vídeo também e diga que essa informação da geladeira não procede, que pode ir para a geladeira e pode sair da geladeira. Ok, eu estou seguindo um manual de pessoas que usaram essa técnica lá para 1940. Então, a gente está reproduzindo aqui algo que já foi vivido por outras pessoas, algo que tem história. Aquele livrão de onde nós tiramos essa técnica tem mais ou menos 80 anos de idade. Ou seja, ele foi escrito por pessoas que queriam transmitir para outras pessoas no futuro técnicas que garantissem que elas tivessem suprimento e, principalmente, alimentação saudável por longos períodos. As pessoas não tinham geladeira naquela época e, às vezes, um animal muito grande era abatido e você precisava conservar esses pedaços para poder ter carne para mais tempo. Então, muitas coisas que parecem estranhas para a gente, como, por exemplo, não poder colocar na geladeira e depois colocar fora, foram aditivos que foram colocados com o tempo. E o que a gente faz? A gente aproveita e agradece esse conhecimento antigo que chegou até a gente. Para você que está assistindo esse vídeo, essa técnica pode salvar, por exemplo, produtos da sua geladeira se caso houver um apagão. Sim, aconteceu um apagão, você pode ir lá fritar os produtos, literalmente fritar os produtos em gordura, manter esses produtos lá por um tempo. Talvez não seja o ideal para aquela carne, ou a carne ideal para fazer esse tipo de conserva, mas é uma forma de conservação que seria muito bom se você experimentasse. Não é caro, a carne de porco é a mais barata do mercado, você também tem vidros que você pode reutilizar. Não tem muito motivo para você não experimentar, pelo menos, e aprender a fazer. O pilar do sobrevivencialismo não é só o conhecimento que você adquire aqui, e também a experiência. É com experiência que você vai confiar ou não nas técnicas que a gente mostra aqui. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e convido vocês para assistir o vídeo da carne da lata, onde eu vou passar alguns segredos para vocês, que são toques realmente incríveis que estão naquele livrão lá. Coloca seu like, favorito e principalmente compartilha para que outras pessoas também saibam como preservar a carne se por acaso alguma coisa der errado com a nossa geladeira. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!